1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós teremos um instante de oração silenciosa, logo em seguida teremos um hino e depois eu farei uma oração de confissão. Obrigado, Pai, por esse ato de tão grande amor para nós. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Corações
tudo, Senhor, a Ti toda honra, toda glória. Nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. E nós sabemos que nós estamos em Suas mãos, e por isso nós Te agradecemos, ó Pai. Louvado seja Teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor agora abençoe a cada um que tem contribuído com esta igreja. Aqueles que não puderam fazer por algum motivo de dificuldade, que o Senhor sustente, que o Senhor renove suas forças, que o Senhor traga esperança, mas que o Senhor traga também o trabalho, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por restaurar a nossa saúde. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Que o Senhor venha, Senhor, a nos abençoar e nos perdoar das nossas falhas. Agora te pedimos, Senhor, pela palavra que será lida e proclamada, que o Senhor esteja, Senhor, usando o pastor Andrés, que o Espírito Santo seja sobre ele, para que venha, Senhor, a tua palavra do teu coração por o nosso Deus. Obrigada mais uma vez por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. A partir do versículo 2, nós vamos conhecer aqui a história de Abigail, dentro de um contexto onde vai nos ensinar sobre uma fé pacificadora. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem em Maom que tinha suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhe disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Diga àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo o que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não o maltratamos e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a estes seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando, e Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquedores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens: que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou no deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens não têm sido muito bons e nunca foram maltratados. Aliás, no entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles. E de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles quando estávamos no campo. Eles foram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora, pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é o nosso maligno, ele é um homem maligno, e não há quem consiga falar com ele. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas,
5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs tudo sobre um jumento. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, e eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adianta ter protegido tudo o que esse homem possuía no deserto, e de nada sentiu falta de tudo que lhe pertence. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue se até amanhã eu não matar todos do sexo masculino que estão com ele. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão. Lançou-se aos seus pés de Davi disse: meu senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva. Que o meu senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice o acompanha. Eu, porém, esta sua serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, e tão certo como vive a sua alma, foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor sejam como Nabal. Este é o presente que esta sua serva trouxe ao meu Senhor, que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe a transgressão desta sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa de meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E que não se ache mal em meu Senhor durante toda a sua vida. E se algum homem se levantar para o perseguir e tirar-lhe a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor, seu Deus. Porém, a vida dos seus inimigos, este a lançará fora, como se atirasse da cavidade de uma funda. E quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que falou a seu respeito, e o tiver colocado como príncipe sobre Israel, então meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente e por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito o bem ao meu Senhor, então lembre-se desta sua serva. E daí você tem o relato do que Davi responde para ela. Vamos pedir mais uma vez a graça do Senhor em oração? Pai querido e amado, eis as Sagradas Escrituras lidas, Senhor. Um trecho que Tu quis que os Teus profetas registrassem para chegar ao nosso conhecimento sobre atitudes, comportamentos, ó Deus, que o Senhor espera de cada um de nós e atitude e comportamento que o Senhor não espera que se manifeste no meio do Seu povo. Que o Espírito nos dê essa sabedoria, Senhor, de entender essas coisas nesse texto e assim moldar as nossas vidas também, Pai. Te peço a instrução e a condução, Senhor, dessa mensagem em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós temos um leque muito grande de pregadores via internet. E a gente vê de tudo, ouve de tudo na internet, né? Tem muita coisa boa, mas tem coisas também que a gente tem que estar sempre com a antena ligada, sempre voltado para a palavra, para poder assim filtrar essas coisas. E aí eu fico achando interessante, às vezes, umas certas guerras de narrativas que fica nessas mensagens. Por exemplo, existe uma gama muito grande de igrejas que estão mais voltadas para aquelas mensagens mais de consolo, de conforto, de prosperidade para as pessoas, mensagens que tentam ajudar as pessoas a ter mais fé, a saber lutar com as lutas da vida, e são mensagens maravilhosas, são mensagens boas. Tem aquelas mensagens que vão para o extremo, né, de prosperidade, que só fala de bênção, 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 bênção. Mas existe também aqueles que criticam aqueles que pregam esses outros dois tipos de mensagem. Então, por exemplo, a gente tem alguns pregadores na internet que estão preocupados mais em pregar contra as mensagens dos outros, em vez de edificar o seu povo.
Então, por exemplo, às vezes a gente vê alguns pregadores dizendo o seguinte: na mensagem deles não tem a cruz, na mensagem deles não tem sobre o pecado, na mensagem deles não tem sobre o inferno, na mensagem deles não tem, sabe? Eles começam a colocar essas questões assim. Como se a palavra de Deus não falasse de amor, e eles criticam aqueles que só falam de amor, né? E a mensagem dele é só mensagem de julgamento e de condenações. É interessante que a gente tem que ter muita sabedoria de Deus para poder buscar equilíbrio na compreensão das Sagradas Escrituras, para a gente não cair para esses extremos. Porque ao mesmo tempo que a palavra de Deus sim fala sobre a ira de Deus, sobre o julgamento de Deus sobre os pecadores, mas fala também de uma graça salvadora para essas pessoas que Deus quer salvar. Não é? Jesus fala de que fato existe o inferno, só que quando Jesus fala que existe o inferno, ele diz assim que foi feito para o diabo e seus anjos. E só vai para esse inferno que foi feito para o diabo e seus anjos, né, esses demônios malignos, aqueles que não creem no Filho. E aí Jesus dá a oportunidade da graça salvadora para essas pessoas. Então a Bíblia trata desses assuntos e ela tem um equilíbrio que nós precisamos buscar, esse mesmo equilíbrio. E nessa passagem aqui nós vamos ver uma pessoa que tem a sabedoria de buscar esses equilíbrios. E que nós temos que aprender com essas pessoas. Porque essa pessoa vai ser um contraponto daquele que não tem o equilíbrio, que tem um tipo de religião baseado muito na sua personalidade, e aí acaba sendo até anticristã muitas vezes. Então essa história aqui vai nos esclarear um pouquinho sobre essas questões. Ora, Abigail, dentro dessa história que nós conhecemos, era esposa de Nabal, um homem muito rico, mas ele era uma pessoa insensata. Era uma pessoa cruel. O texto diz que ele era uma pessoa maligna. Era uma pessoa que sempre pensava mal. Era uma pessoa próspera, mas ele não usava a prosperidade dele para abençoar outras pessoas. E aí acontece dentro dessa história aqui, que Davi, ele está no Carmelo. Davi ainda não é completamente rei de Israel. Deus já tinha ungido Davi para isso, mas quem ainda estava no poder ainda era Saul. E aí, por ele viver assim meio como errante de vez em quando, Davi, ele ficava com seus grupos em lugares assim estratégicos, tanto para se livrar da ira de Saul, mas também para poder abençoar outras pessoas. E foi o que aconteceu, ele abençoou os pastores de Nabal. Por Nabal ser um homem muito rico, ele tinha muitos empregados, eram os pastores que cuidavam desse grande rebanho que ele tinha. E talvez o Carmelo não fosse um lugar tão seguro. E Davi, como estava ali com seus 600 homens, o que ele faz? Ele resolve proteger os pastores de Nabal. Anos depois, ou tempos depois, Davi está no mesmo lugar, só que agora Davi está sem provisão, está sem recurso. E aí ele lembra de ter feito o bem a Nabal. E aí ele manda seus mensageiros a Nabal. Lembra a Nabal de tudo o que aconteceu antes. E aí pede a ele provisões, porque agora nós é que somos os necessitados. Antes eles que precisavam de proteção, agora nós precisamos de comida. E aí esses moços vão, falam tudo, e a atitude de Nabal qual é? É de arrogância, de prepotência, de não preocupação com o próximo. Talvez Nabal tivesse pensado assim: quem é esse Davi aí? Nem é rei ainda. Na verdade nós já temos um rei, nós temos Saul. E ele é inimigo de Saul. Se ele é inimigo de Saul, é meu inimigo também. Talvez Nabal tivesse pensado dessa forma. Ou talvez Nabal tivesse pensado como aqueles outros grupos que pensam assim: não, na minha tarefa é ficar ajudando ninguém. Vai atrás do Estado, pede do governo para te alimentar. E querer lavar as mãos, né? Querendo sempre atribuir a responsabilidade para outra pessoa. O coração da pessoa ruim é assim: ele nunca assume responsabilidades, ele coloca nas costas dos outros. Ele sempre quer arrumar justificativas para dizer que ele não tem obrigação a nada, principalmente a respeito da bondade para com outras pessoas, de ajudar outras pessoas.
Se tem um morador de rua, ele está na rua porque ele merece, ele fez alguma coisa errada. Não é assim que às vezes a gente pensa? Se está na rua é porque deve ser um alcoólatra, deve ser usuário de droga, deve ter sido expulso da família, deve ser bandido. A gente vai arrumando justificativas no nosso coração somente para não fazer o bem. Nabal arrumou justificativa no seu coração só para não fazer o bem. Isso é um tipo de pensamento natural de algumas pessoas. O problema é que não pode ser natural no pensamento de um cristão. Esse que é o problema, não pode ser um pensamento natural para um cristão. Para pessoas do mundo pode ser, mas para um cristão não. Não devia ser um pensamento como para Nabal, que era um judeu. O próprio texto diz que ele era da descendência de Caleb. E Caleb foi uma daquelas duas pessoas bem-aventuradas que conseguiu entrar em Canaã. Porque lembra quando o povo de Israel murmurou a respeito da terra prometida, achando que lá só tinha gigantes e que Deus tinha levado eles para matar ali? Aí Deus ficou furioso. Duas pessoas somente tiveram fé de que podiam entrar naquela terra. E aí Deus condena todo aquele resto a caminhar 38 anos no deserto, morrer no deserto e não ver a terra prometida. Só os descendentes deles iam entrar na terra prometida. Mas daquelas pessoas vivas, naquela ocasião, Josué e Caleb foi o único que Deus disse, esses dois vão entrar. E Caleb entrou. Então Caleb foi uma pessoa virtuosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que Deus se alegrou. Mas o seu descendente, Nabal, não. Nabal era vamos dizer assim nessas pessoas, ele era um crente. Ele era do povo de Israel. Ele era herdeiro da Torá, da lei. E na lei do Senhor dizia que nós tínhamos que ter misericórdia para com o pobre, para com a viúva e para com o estrangeiro. Existiam leis específicas de fazendeiros e pessoas que criavam gado que eles deviam ter uma quantidade reservada para a beneficência. Existiam leis específicas e Nabal quebrou todas elas. Somente porque ele era mau de coração. Nós vivemos numa época em que o cristianismo também tem maldade no seu coração. Vivemos numa época em que as pessoas usam argumentos para não fazer o bem aos outros. Eu fico admirado de pastores que têm todo um lindo discurso para que a igreja faça bem para ele, mas não para que a igreja faça bem para os outros de fora. E aí vive um sectarismo, né? Vive aquele clube fechado. Só que nesse clube fechado, o único beneficiário é o pastor. É o pastor. Já falei para vocês aqui uma vez que um pastor virou para a sua igreja, que era uma grande igreja, dizendo que o pastor do quilate dele não devia andar em qualquer carroça. E aí ele fez a igreja pagar um Audi A4 para ele. Né? Já falei para vocês de um outro pregador, que inclusive é deputado federal, que chegou dizendo assim, não importa se você vai a pé para casa, mas bote aqui oferte aqui até o dinheiro da sua passagem. Hoje é deputado federal esse pregador aí. São pessoas de coração mau. São pessoas de coração ruim. É interessante que a mensagem de Jesus, que influenciou Barnabé, do vende a riqueza e dá aos pobres, não funciona para muitos pastores milionários. Não é? Existe um pastor aí que a Forbes diz que ele está entre as pessoas mais ricas do Brasil e que com certeza na sua igreja deve ter um monte de gente pobre e alguns talvez até às vezes passando fome. São pessoas de coração ruim, que usam o evangelho, né, para se enriquecer. Como Paulo disse, né, numa das suas cartas pastorais, ele diz que lucrativo é a piedade, né?
E as pessoas investidas de sórdida ganância iam usar o evangelho e usar a fé para se beneficiar. Na era medieval aconteceu isso, e agora na nossa era também está acontecendo esse tipo de coisas, de se apropriar do evangelho com discursos corruptores da mensagem, somente para poder se beneficiar do evangelho. São pessoas de coração mau. São pessoas de coração ruim. E aí, dentro desse contexto, nós temos aquele que é o contraponto, que vai ser Abigail, que ela vai se revelar nesse texto como uma pacificadora e como uma salvadora da sua casa. Como vai ser aquela que vai corrigir um erro. E que nós sejamos como essa mulher que corrige os erros para que a gente possa salvar a nossa casa do mau caminho, de um evangelho corrompido, de uma tendência de igreja que está caminhando para a apostasia. Que Abigail seja esse exemplo. O que nós podemos aprender então com Abigail, esse exemplo de uma fé pacificadora? Primeira coisa que nós vamos ver no texto é que ela era uma mulher sábia. E a sabedoria faz com que essas pessoas sábias possam ter uma comunicação não violenta. Está muito em voga essa discussão hoje sobre comunicação não violenta, né? Existem muitos cursos dados por aí sobre comunicação não violenta. Existe um livro está no best-seller, né, de livros mais vendidos, sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é característica de pessoas sábias, que têm temor a Deus, que amam o evangelho, que entendem a mensagem de Jesus Cristo. Então, nessa sabedoria, a Abigail, ela se apropria de uma certa situação, se comunica com Davi de forma não violenta, porque o discurso de Nabal foi violento, foi arrogante, foi prepotente, foi acusador. O discurso de Nabal gerou ódio, o discurso de Nabal colocou em risco ele e toda a sua casa. Davi já estava determinado a destruir Nabal e toda a sua casa por causa do discurso de ódio. Como se cumpria lá, né? Aquele Provérbios 15:1, de que a palavra dura suscita a ira. A palavra dura de Nabal suscitou a ira. A palavra dura de muitos pregadores suscita a ira também. Faz a sua igreja ter ódio do diferente, ter ódio do outro. Nós vivemos nos últimos anos discursos de ódio que levam um grupo a ter ódio do outro. É aquele discurso do nós contra eles, né? O discurso do nós contra ele, onde eu odeio o outro, porque o outro não está no nosso grupo, não pertence à nossa bolha, não tem o nosso discurso, a nossa ideologia, então eles são os inimigos. Aí vira esse negócio de o bem contra o mal, onde a gente se acha do bem e os outros do mal, né? Eu gosto de uma frase que o Luiz Felipe Pondé sempre diz, que ele desconfia das pessoas que se dizem do bem. Que geralmente as pessoas que se dizem do bem são aquelas que tornam todos os outros gente do mal e na verdade está só projetando no outro aquilo que ela é. Certa vez, um dos apóstolos de Jesus chegou para Jesus: Jesus, os samaritanos aí, né, não deixou a gente passar no meio deles, tem um outro grupo ali que fica pregando no teu nome, nem pertence aos nossos, tu quer que a gente ore para que caia fogo do céu e destrua todas essas pessoas? Esse discípulo de Jesus estava pensando assim: é o nós contra eles. Não está no meio de nós, então, né, tem que ser destruídos. Não podem ser aprovados por nós, não podem ser benquistos por nós. A resposta de Jesus é interessante, né? Você não sabe de que espírito você é? Jesus está perguntando: você tem um espírito violento, né? Não é à toa que você é filho do trovão. Quem comigo não ajunta, espalha. Esses estão ajuntando.
Então fica esses aprendizados para nós. E aí Abigail vai ser o contraponto desse discurso de ódio que suscita ele, e vai ser a resposta branda para desviar o furor de Davi. Então ela vai com um discurso não violento, um discurso de humildade, um discurso que busca consertar as coisas, que se torna pacífico e pacificador. E aí ela se torna, segundo os discursos de Jesus, uma verdadeira filha de Deus. Porque o Senhor Jesus diz naquelas bem-aventuranças: bem-aventurados são os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Quando nós somos pacificadores dos conflitos dentro da igreja, na família, trabalho, qualquer lugar, a gente está sendo um filho de Deus naquele lugar. E eu fico pensando, então, e esses que discursam o ódio, que suscitam a ira dentro da igreja, esses pregadores, de quem eles são filhos? Não é uma coisa para a gente se pensar? Porque uma vez que eu penso sobre isso, eu não posso mudar esse pregador, mas eu posso deixar de ouvi-los, para não ficar caindo nessas ciladas, para que meu coração não fique inflamado de ódio, conforme os discursos de ódio deles. Então tem que ser seletivo em quem estou ouvindo. Não é? Eu tenho que filtrar os meus ouvidos, para que eu não deixe me levar por esse tipo de discurso. Outra coisa que nós podemos aprender com Abigail é a paciência. Essa mulher, ela teve equilíbrio nesse momento. Ela não se desesperou nesse momento. Ela confiou em Deus nesse momento. E sabemos que esperar pacientemente pelo agir de Deus pode ser um grande desafio para cada um de nós. Ter paciência é um grande desafio para cada um de nós. Ela acreditou que Davi era um homem escolhido por Deus. E por ser um homem escolhido por Deus, ela teve a fé de que, se fosse falar com Davi, ele ia agir como um escolhido de Deus. Ela foi com paciência e conseguiu colocar paz no coração de Davi. É interessante que quando a gente começou a ler o texto, a primeira mensagem que Davi manda os seus moços falarem a Nabal é: paz, paz, paz. Porque ele estava em paz naquele momento. Mas de repente aquelas palavras duras suscitou a ira de Davi. Aí agora ela vai para levar paz àquele coração. Mas só leva paz ao coração do outro aquele que também está em paz. Não é? A paz é uma virtude que está no coração dos que são pacientes. Quem não consegue ter paciência não consegue ter paz. Para que a gente faça a diferença na sociedade que nós estamos vivendo, polarizada, intolerante, cheia de discursos de ódio, a gente precisa ser paciente, estar em paz. Para aí o nosso discurso ser também um discurso que leve paz às pessoas, que leve conforto às pessoas, que leve reconciliação às pessoas. O apóstolo Paulo disse que nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Não pode pertencer ao ministério da reconciliação aqueles que têm discurso de ódio. Não é? Porque é uma contradição. Como a gente pode conseguir reconciliar as pessoas com Deus se a gente se torna julgadora somente dessas pessoas? Condenadora somente dessas pessoas? Não é? Tem uma função hoje no judiciário que é o juiz de paz, né? Nosso advogado aqui pode explicar bem sobre o que é o juiz de paz. Mas é tão difícil ser um juiz de paz, porque geralmente o juiz é aquele que condena. Mas o juiz de paz é aquele que vai tentar conciliar aqueles dois que estão em conflito, entrar em acordos. Os dois assinam, pacificou. Esse é o papel do cristão. O papel do cristão
É conciliar os pecadores desobedientes com um Deus amoroso e pacífico que está propondo salvação. E a gente faz esse intermédio. E a gente tem que estar em paz nesse momento, para que a gente possa ser de fato bons intermediários de um Deus que é gracioso, amoroso e quer salvar. Não é? E a terceira coisa que a gente aprende com Abigail a respeito de uma fé pacificadora é de que Abigail era bondosa e generosa. Ela não mediu os esforços, ela não fez o cálculo, ela não ficou preocupada se a despensa ia esvaziar, mas ela pegou tudo que era necessário para alimentar 600 homens. Já pensou? O prejuízo que é alimentar 600 pessoas? Mas ela fez isso. Aí a virtude se tornou, na vida de Abigail, um caráter. Ela se tornou uma pessoa com caráter reconhecidamente por ser bondosa, por ser generosa. Diferentemente do seu marido. E ela mostrou essa bondade superando assim até a raiva e a vingança que Davi já tinha. A bondade consegue fazer isso. A bondade consegue ultrapassar esse sentimento de raiva, de vingança, e traz paz e reconciliação. Somente bondade e generosidade faz isso. Esses dias está rolando na internet um videozinho bem curtinho de um jogo de basquete, onde ali naqueles confrontos acaba um empurrando o outro, aquela coisa, e um fica meio assim irado, aí ele quer partir para cima do outro, e o outro somente se abraça ele e dá um beijo na testa dele. Aí ele ficou meio todo assim, sem jeito, que estava com raiva. Né? Quebrou ali aquele sentimento de raiva ali, de questão, tudo quente, coração, né, o sangue quente ali naquele momento do jogo, né? Mas quebrou ele o fato de o cara até abraçar, ter beijado na testa dele. Né? Atitude de amor deve quebrar o coração das pessoas mais duras. Esse jogador que abraçou e beijou, com certeza ele estava com o coração em paz nessa hora. Né? Porque só um coração em paz consegue fazer esse tipo de coisa na hora. E ele percebeu que aquilo era do jogo. Fazia parte do jogo aquilo. Um empurrão, um cair, outra coisa assim. Não é motivo para gerar uma briga, acabar com o jogo e ninguém ganhar. Assim devem ser nossas atitudes também. No meio de tanta polarização, de tanta raiva, de tanto ódio, nós temos que pensar em ser pessoas mais bondosas umas com as outras, benignas de coração, generosas mesmos para com as pessoas. Para a gente quebrar esse ciclo de ódio. Existe um ciclo vicioso de ódio no Brasil já há muitos anos. Há muitos anos está só aumentando esse negócio. E isso beneficia algumas pessoas somente, mas traz um prejuízo para a nação inteira. Para a nação inteira. A mensagem de Davi, quando escreve o Salmo 133, é para a nação inteira. O quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Aquilo era uma mensagem para a unidade da nação. Porque a nação unida, eles teriam força para poder lutar contra todos os seus inimigos. O Brasil não, no Brasil o discurso agora é interno, não de unificação, mas de briga mesmo, polarização. E quanto mais polarizado, melhor. Não é? Para alguns grupos. Mas para o Brasil não é bom. Para o Brasil não é bom. E no meio dessa loucura toda que o Brasil vive, muitos evangélicos, muitos cristãos estão colaborando para essa desunião, colaborando para esse ódio, colaborando para essa polarização. As igrejas estão se dividindo por causa dessas polarizações. E isso é triste. Nossa igreja completou agora, nesses dias, 120 anos.
E nós, como igreja, vivemos momentos tensos. Porque a igreja caiu nessa onda de ódio, caiu nessa onda de polarização. E nós temos que ter cuidado, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que orar muito pela nossa igreja e ter atitudes igual à de Abigail. Então, aplicando essa mensagem de Abigail às nossas vidas, nós devemos aprender algumas virtudes que aprendemos com ela aqui. Como buscar sabedoria da parte de Deus, para ter um discurso não violento, mas ser um discurso conciliador. E quando a gente fala em discurso não violento, a gente não está falando de passar a mão na cabeça, não. A gente está dizendo de ser assertivo. Ser assertivo é você dizer o que precisa ser dito sem sair atacando. Porque hoje um dos discursos que mais impera é o ad hominem, né? Que é atacar a pessoa e não a situação. Todo mundo erra. Então você pode falar sobre o erro, não sobre a pessoa. Porque a tendência das pessoas é atacar as pessoas e não o erro dela. Rotula as pessoas, chama de um monte de coisa. E isso não é um discurso pacificador, isso é um discurso violento. Então buscar a sabedoria de Deus, como Abigail teve, e ter um discurso não violento, uma comunicação não violenta, mas pacificadora, conciliadora, para que assim a gente exerça bem o nosso ministério da reconciliação, a qual Paulo nos colocou. Nós devemos buscar também cultivar uma humildade na nossa oração, nas nossas vidas, para que a gente possa também se relacionar com as pessoas de forma humilde. Em vez de arrogante como Nabal, em vez de prepotente como Nabal, em vez de alguém que suscita a ira do outro. Também nós podemos desenvolver em nós a paciência, através da confiança em Deus de que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Se alguma coisa nos aborreceu muito, seja paciente. Coloca nas mãos do Senhor. Logo, logo a coisa vai resolver. Logo a sua ira vai passar. E assim você não vai quebrar, né, a paz com o próximo. Também nós podemos aprender com Abigail a praticar a bondade, buscando oportunidade de servir uns aos outros. E isso ser a forma de manifestar o amor de Deus no mundo. Para que o nosso cristianismo seja um cristianismo com a imagem de Jesus Cristo. Nosso cristianismo precisa ter a imagem de Jesus Cristo. Porque se não tiver a imagem de Jesus Cristo, não podemos chamar de cristianismo, não podemos dizer que nós seguimos o Senhor, não podemos dizer que vivemos o Evangelho. Pode ser qualquer outro Evangelho, mas não o de Jesus. Essas mensagens eu estou trazendo porque nós precisamos, como igreja, fazer diferença no meio de uma situação tão horrível a qual nós passamos como igreja e como Brasil. Amém, queridos? Vamos orar ao nosso Senhor. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para uma esperança virtuosa. O Senhor salvou nossas almas do pecado, da condenação eterna, mas o Senhor também trabalha na nossa transformação para sermos semelhantes a Jesus Cristo. E assim, a gente não correr o caminho do mundo, o caminho de ódio, de violência, de vaidades, de avarezas, um caminho orgulhoso. Mas o Senhor é uma proposta completamente diferente para nós. O Senhor quer que sejamos diferentes uns com os outros. Nos ajuda a ser diferente, nos transforma à imagem de Jesus Cristo e que nós possamos, ó Deus, assim como Abigail, ser sábios, ter um discurso conciliador, pacificador, ter humildade, ter coragem, ter bondade nos nossos corações, ser pacientes, para que assim, Senhor, as pessoas olharem para a igreja, eles vejam um bom testemunho em nós, eles sintam o aroma, o perfume de Cristo Jesus, para que a igreja, Senhor, seja aquela que traz paz à terra e não condenação, não espada. Nos ajuda, Senhor, a buscar sempre equilíbrio entre a verdade e o amor. Sim, Senhor, que nós praticamos a verdade, mas em amor, como disse o teu servo apóstolo Paulo. E assim a tua igreja cresça.
Pai Santo, também quero aproveitar a oportunidade, Senhor, para orar pela tua serva, Senhor Cristiane, pela nossa irmã Meire, por tantos outros irmãos e irmãs que estão enfermos, ó Pai. Enfermidade, ó Deus, que incomoda, que atrapalha a sua vida cotidiana, que inclusive, Senhor, às vezes impossibilita de até estar na tua casa em comunhão com os teus servos. Abençoa as pessoas, ministra cura a cada um e a cada uma, Pai. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar